Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que exige muita atenção, compromisso e principalmente ação coletiva. Nós vamos falar hoje sobre tuberculose. Tuberculose ainda é um grande problema de saúde pública, mas mais do que isso, ela revela desigualdades profundas em nossa sociedade. Então, por isso, o tema de hoje é determinação social da tuberculose, intersetorialidade suas na luta pelo fim da tuberculose em São Luís. Então, ao longo dessa nossa conversa, ao longo desse episódio, nós vamos entender porque não basta tratar só a doença, a gente tem que pensar em tratar e cuidar das condições de vida da pessoa com tuberculose, tá? E para isso, saúde e assistência social, elas precisam caminhar juntas, tá? Então, fique com a gente. Eu sou Neuza Amorim, sou enfermeira, responsável técnica pelo Programa Municipal de Controle da Tuberculose em São Luís. E antes de começar o nosso debate, eu quero te convidar para uma reflexão. Quando você pensa em tuberculose, o que vem à sua mente? É uma doença infecciosa? Tem tratamento no SUS? É um grande problema de saúde pública? Tudo isso está correto, mas não é suficiente. A tuberculose, ela está diretamente ligada à forma como as pessoas vivem. Ou seja, a tuberculose é uma doença determinada socialmente. Então, a gente sabe que aparece com muito mais força em territórios onde há pobreza, moradia precária, alimentação insuficiente e dificuldade de acesso aos serviços. Ou seja, nós estamos falando de uma doença que tem determinantes sociais muito claros, certo? E isso muda tudo, porque não adianta oferecer o medicamento, o tratamento, o acompanhamento, se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa não tem dinheiro para transporte e ela vive em condições que dificultam o tratamento. Então, enfrentar a tuberculose é enfrentar a desigualdade. E para aprofundar essa conversa, a professora Lúcia Regina Pacheco, ela é superintendente de articulação institucional da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, a SENCAS. Ela é pedagoga, especialista em saúde da mulher negra. Então, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradecer mais esse momento, né, de articulação, de potencializar e fortalecer essa parceria do Sistema Único de Saúde com o Sistema Único de Assistência Social. É um prazer estar aqui. Pronto, e hoje, essa nossa conversa ela vai ser muito boa, porque a gente vai seguir pelas duas políticas, né, e mostrar para as pessoas como é que nós, como trabalhar juntas, como o de saúde, com o Sistema Único de Assistência Social, a gente consegue mudar o acompanhamento, mudar e transformar, né, ou talvez eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. A gente não pode ficar sozinho, por isso é que esse ano em São Luís a gente usou um tema muito importante, que é Todos Juntos pelo Fim da Tuberculose, certo? Então, nós vamos começar entendendo melhor essa relação, né? Como é que a tuberculose se relaciona com as condições sociais da população aqui em São Luís? E aí, para começar essa conversa, eu vou dizer que essa relação, ela é muito direta. Então, quando a gente analisa essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, nós percebemos que a maioria dos casos novos de tuberculose, elas se concentram em territórios com maior vulnerabilidade social. Então, em São Luís, nós temos 3 distritos sanitários com maior vulnerabilidade social, que é Centro, Itaquibacanga e Coroadinho, tá? Então, a gente observa Centro com mais de 120 casos novos de tuberculose, né? E a gente calcula em cima de 100 mil habitantes. Então, observa que depois do Centro a gente tem Itaquibacanga e lá Coroadinho, e observa que nós temos aí mais 4 distritos com baixa incidência, ou seja, abaixo de 65 casos por 100 mil habitantes, certo? Mas a gente observa aí um índice com maior vulnerabilidade social. Quando observando essa imagem, a gente vê que em 2025, não diferente do que a gente viu numa série histórica de 2015 até 2025, 2025 apresenta 70% dos casos novos de tuberculose no sexo masculino.
tá? E a idade entre 15 a 39 anos, que é a idade produtiva, é a idade grande do jovem e também do trabalhador. A partir de 20 anos aí, 50% das pessoas com tuberculose estava aí entre essa faixa etária. E aí a gente observa essa vulnerabilidade entre as pessoas da raça negra, elas se autodeclararam pretas e pardas, 89%, né, dessas pessoas. Então a gente observa essa vulnerabilidade. E uma boa parte, 42% dessas pessoas com menos de 9 anos de estudo. Então, esse é o retrato de São Luís em 2025 da tuberculose. A gente observa que esses locais onde a gente apresentou maior número de casos novos, né? A superlotação das casas, pode ter dificuldade de acesso à alimentação adequada, né? A gente observa que nessa população do centro, a gente tem a população em situação de rua que localiza-se bem nesse distrito, e as limitações no acesso aos serviços de saúde, né? Então, a tuberculose, professora, ela não é só uma questão biológica, ela é profundamente social, né? Ela está ligada. E isso exige um cuidado que vai além do tratamento medicamentoso. Então, a gente teve o retrato, mostrou o diagnóstico situacional da tuberculose em São Luís e a gente observa essa vulnerabilidade, a gente observa essa determinação social. Então, nesse cenário, o papel da assistência social ela é fundamental, tá? Como o SUAS atua no apoio às pessoas em tratamento da tuberculose? Como a gente vê esse perfil da saúde, a gente vê também, a gente atravessa também o público, que a gente chama usuária da política de assistência social, nesse perfil epidemiológico que a saúde coloca. Então, é o público da assistência social, é o público que bate a porta, que está lá nos territórios, né, onde a gente tem atuação dos programas, dos serviços, dos benefícios assistenciais, né, dos serviços, por exemplo, transferência de renda, que é determinante aí a questão do desemprego, da falta de profissionalização, enfim. Então, esse público masculino, em plena idade produtiva, o público da população negra, entre pretos e pardos, né? O público que vocês colocam também, que é analfabeto, sem acesso à educação básica, por exemplo, não é o público que bate a porta da assistência social. A gente costuma dizer que a assistência social recebe a população em que outras políticas públicas não conseguiram dar conta, que são a vulnerabilidade social. Então, esse público é acometido em grande número pela tuberculose. Então, a essas pessoas, a todos os serviços, programas e benefícios assistenciais, é o público prioritário, né? Quando a gente pensa no território, Itaquibacanga, Centro e Coroadinho, né? No caso, Centro em primeiro lugar, Itaquibacanga depois Coroadinho e os demais território, que perfil tem esse território para nós, né? Dentro do nosso diagnóstico, a gente chama socioassistencial. São territórios extremamente ausentes de algumas políticas públicas básicas, onde algumas políticas públicas não conseguem dar conta, né? Então, são pessoas que ficam mais vulneráveis e se tornam público da política de assistência social, consequentemente, né, expostos, mais vulneráveis, com mais determinante de contrair, né, a questão da tuberculose. Então, esse diálogo para a gente, ele é fundamental. Essas pessoas, né, isso a gente tem nossa normativa, tanto no SUS, normativa que priorizam essas pessoas, né? Por exemplo, no processo de prevenção e no atendimento, quando elas já estão, né, com o diagnóstico da tuberculose, são prioridades, né? Então, esse diálogo, esse rompimento também, e a gente tem vários preconceitos dentro desse perfil, né? Por exemplo, a questão do racismo estrutural, do racismo institucional, presente nos nossos serviços, né? Tanto do SUS quanto no SUS, isso a gente precisa reconhecer, porque é um problema também posto para toda a sociedade e a gente não ia ficar, né? Infelizmente, não ficamos alheio a esse racismo institucional. Então, e fora o estigma, né? O estigma sobre essa doença, que é o que a gente tem, SUS e SUAS, buscado também romper para que esse estigma ele diminua cada vez mais, né? Então, esse papel desse diálogo, a gente compreender
tecnicamente, nesse olhar da saúde, essa troca também de conhecimento para que a gente possa orientar melhor os nossos usuários dentro dos nossos serviços, né? Certo. E agora, sim, um ponto muito importante é essa integração, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa integração, e só para falar um pouco dessa integração, a gente tem uma norma institucional, né, que foi criada uma portaria pelo Ministério da Saúde, de setembro de 2019, e que trata exatamente dessa pactuação, dessa integração entre SUS e SUAS no acompanhamento das pessoas com tuberculose, tá? Então, quais são os principais desafios para que SUS e SUAS atuem de forma articulada? O SUAS, ele foi pensado a partir também da estrutura do SUS. São dois sistemas extremamente potencializadores, extremamente importante para a população, né? Então, o SUAS foi pensado a partir desses níveis de complexidade da situação que a população precisa. Então, a população, ela tem diversas demandas, de acordo com o território, o perfil, sua cultura. Cada território, ele é único, né? Ele tem a sua especificidade. Então, o SUAS, ele foi pensado a partir para dar conta dessas situações que a população determinado, no caso, a gente está falando do município de São Luís, né? Então, o desafio, eles são de comunicação, entre esses serviços, entre esses profissionais. A gente está, às vezes, no mesmo território, né? Dentro do território, por exemplo, do Itaquibacanga, é um território extremamente potente, com uma diversidade, uma potência cultural de arte, de trabalho, de fazedores de cultura, de comércio, de empreendedores, né? De artistas, de cultura extremamente forte, assim como o Coroadinho também. Enfim, e a gente precisa conhecer esse território. Então, a comunicação entre as nossas equipes é um desafio, né? Porém, a gente está no mesmo território, a gente tem Centro de Referência de Assistência Social, para nós é a proteção básica, é o nosso famoso CRAS. A gente tem 20 distribuídos no município de São Luís. O SUS tem a Unidade Básica de Saúde. Dentro desse, cada equipamento desse tem um conjunto de serviços, tanto a Unidade Básica de Saúde quanto o CRAS, né, que são dois equipamentos, são duas estruturas físicas, né? Então, a comunicação, ela é importante, que conheça o território, conheça quem é aquela população e trabalhem juntos. Um desafio é a troca de conhecimento, a troca de experiências, né? Também são dois sistemas também que têm experiências extremamente gratificantes, que deram certo, né? Que foram exitosas. Então, essa troca é muito importante. O desafio é conhecer o território, é o respeito àquela população, né? Porque a gente traz os conhecimentos técnicos, a gente traz a atenção àquela população, a gente traz a acolhida, mas aquela população, ela tem uma identidade, aquele território que o SUS chama de distrito, a gente chama de território socioassistencial, né? Sim. Então, eu acho que essa comunicação, esse diálogo, esse desafio, intersetorialidade, essa palavra grande, bonita, é um princípio de toda política pública. Nenhuma política pública ela se basta. Sim. Ela não vai dar conta da sua missão sozinha. Né? Então, o SUS é esse diálogo, essa tal da interseccionalidade. Né? A portaria, Neuza, que tu citou, ela é importantíssima também, porque ela diz para a gente, para os dois sistemas, que o atendimento às pessoas com tuberculose, ela reafirma que ela tem que ser conjunto. Que nem vai dar conta de erradicar, por exemplo, a tuberculose, no sentido, como falaste, de eliminar, biológico, fisiológico, como também a gente sozinho, enquanto SUAS, vai dar conta também de mudar desses determinantes sociais de cuidar das pessoas, né, com tuberculose, por exemplo, né. A gente precisa, então, ter um fluxo bem definido de encaminhamento. Exatamente, de retorno, esse monitoramento desse fluxo. Né? E como é que funciona? Na atenção primária, ou eu estando na atenção primária, dentro da minha rede de atenção, de qualquer serviço da rede de atenção, observando o perfil daquele usuário que eu estou atendendo, vamos colocar como exemplo a pessoa com tuberculose. E aí, analisa esse perfil, faço o encaminhamento para
o primeiro nível de atenção, que seria... Tem um espaço de acolhida, é uma acolhida técnica, né, humanizada, e o que a gente chama de escuta qualificada dentro do Sistema Único de Assistência Social, que é uma das estratégias, né, prevista na nossa tipificação, que é o que a gente chama de tipificação do nosso serviço, essa escuta qualificada, né? Então, essa escuta qualificada, ela avalia todas as situações e, se necessário, se ela tiver uma violação de algum direito, né, que aí não é mais aqui na proteção básica, mas é o que a gente chama de média complexidade, né, que é espelhado no SUS também, o nível de complexidade de outra complexidade da média, porque ela está em violação de algum direito. Sim. Se nessa escuta também se percebe também a necessidade de encaminhamento para outra política pública, no caso da saúde, o encaminhamento é o que a gente chama da contrarreferência para um outro serviço. E esse diálogo, o desafio é esse diálogo, é a referência, o referencio para uma unidade básica de saúde, porque na escuta eu percebi, eu sou uma profissional de nível superior, né, assistente social, psicólogo dentro daquela unidade, e eu vou perceber que ele vai precisar lançar mão de uma outra política pública, que é a saúde. A contrarreferência é o diálogo entre esses dois sistemas. Né? O que aconteceu lá que esse usuário não volta mais para o CRAS, ou ele retorna para o CRAS, né, e ele manifesta também e a necessidade de ser incluído em algum benefício. Por exemplo, Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, um outro benefício assistencial, auxílio moradia, né, auxílio enxoval, porque eu tenho uma mulher lá que está gestante. Então, essa troca, essa integralidade, ela acontece lá mesmo naquele território, né? Lá mesmo naquela comunidade, né? Que às vezes a gente tem, pensando em Itaquibacanga, a gente tem mais ou menos 3 centros de referência de assistência social, 3 CRAs, e outra quantidade de unidade básica de saúde que a nível território são próximos, né? Então, em tese, deveria ser um diálogo fácil, tranquilo, né? Então, esse é um desafio que a gente definir esses fluxos, essa contrarreferência, como pode ser essa comunicação. É só na fala do usuário ser entre técnicos, né? Sim. E a gente tem outra estratégia que são estudo de casos, né? Que pode ser casos coletivos, determinada situação, mesmo grupo de família. Nossa centralidade é a família, né? E dentro dela tem os indivíduos, né? Tem o idoso, tem a mulher, tem o adolescente, tem a criança, tem a pessoa com deficiência, né? Enfim. Tá, e aí a gente entende que a comunicação ainda é um grande desafio, né? A gente conseguir que o profissional do Sistema Único de Saúde, da rede de atenção, consiga conversar dessas pessoas, tanto do SUAS quanto do SUS, tanto da rede de atenção do SUAS quanto do SUS quanto do SUAS, para que a gente consiga entender quando a gente consegue encaminhar, né, para onde a gente vai fazer esse encaminhamento e vai fazer essa interlocução, criar fluxo de contra-referência e melhorar o diálogo, né, entre os dois sistemas. E um outro nível de complexidade, por exemplo, se ele for uma pessoa em situação de rua, ele já está no nível de necessidade, demanda e complexidade bem mais grave, com um nível de complexidade bem mais grave. Uma pessoa em situação de rua, ele tem outras unidades, que são centros POP, centro, né, especializado de atendimento à população em situação de rua, que a gente chama popularmente centro POP. A gente tem 2, um centro e um na Coab, né? Então, esses 2 aí é uma outra população que precisa de um olhar mais atento, né? Mais também intersetorial, que ele vai precisar de outras. Então, e ele também, as pessoas em situação de rua são também aquelas que estão pensando na tuberculose, né? São grupos mais vulneráveis, que são mais expostos, né? Então, professora Lúcia, o que pode ser feito na prática para melhorar essa integração? Eu acho que a gente tem feito, né? Tem uma caminhada aí, muitos desafios, né? A gente pode ter como experiência o que a gente tem hoje com imigrantes e refugiados venezuelanos, né? Que a população
vê pelas ruas e acha que a gente não está fazendo nenhuma intervenção, porque é o que a população vê, e não vê o que tem por trás, né, daquela ação. Então, é uma experiência também que a gente tem buscado se fortalecer enquanto SUS, focado inicialmente na atenção básica, né, o que a gente faz dentro dos locais que a gente chama de núcleo, onde essa população está, e fazer com que eles acessem benefícios assistenciais de acordo com a necessidade. Eles não são população em situação de rua, porque eles têm onde morar, né, eles são também alvo de benefício Bolsa Família, eles recebem qualquer benefício que um brasileiro pode receber. É uma crise humanitária que, pelo andar da carruagem, pelo que a gente tem vindo nos jornais e nas análises que a gente faz, não vai se sanar tão cedo essa crise da Venezuela, por exemplo, né? Então, o Ministério do Desenvolvimento Social disse que por dia a gente recebe 400 imigrantes e refugiados venezuelanos na fronteira de Parcaraima, né, que é a fronteira aberta com a Venezuela. Então, a gente não vai... Então, antes de 2019, a gente não sabia nem como lidar, independente da língua, né? É uma barreira, mas a gente não sabia metodologicamente como também qualificar esse atendimento. Nem o SUS, nem o SUAS, né? Então, a gente tem muito que ainda fortalecer, né? Aprender com essa população em situação de rua, a população negra, pretas e pardas, que tem o que a gente chama doenças, né, prevalecentes nessa população. Então, esse diálogo entre os dois sistemas, ele tem que ser permanente, mas eu acho que a gente tem um caminho aí, né, que a gente tem percorrido de êxito, mas de desafios também muito fortes ainda, né, muito presente. A cultura dessa população, imigrantes e refugiados também, que é uma experiência interessante que a gente tem aprendido muito com eles, né, também, e reordenado também as nossas regulamentações, né, o reordenamento do nosso serviço. A gente tem cada vez mais também buscar melhorar os fluxos, né, o que a gente precisa fazer, porque não é só na atenção básica e nem na proteção social que eles precisam, eles têm outras necessidades bem mais graves, né. Quando a gente pensa no pré-natal das mulheres venezuelanas, por exemplo, a adesão pré-natal é muito desafiadora para elas, né, porque elas vêm de uma cultura, principalmente se ela for indígena oral, pense e se adaptar, eu coloco entre aspas, porque a gente que tem que reordenar nosso serviço para dar conta dessa especificidade dela, dessa diversidade, a essa questão das consulta de rotina, que uma mulher vacina, né, com a medicação, exatamente, que precisa ser utilizada. E na tuberculose a gente está com um desafio grande agora, né, Neuza, que é a adesão ao tratamento daqueles imigrantes refugiados que no leitura deu positiva, né? Então, esse é o desafio que a gente está agora enfrentando. Então, o principal desafio, a principal prática para melhorar essa articulação é fortalecer a articulação no território, isso é essencial. Quando essa articulação, a gente fortalece essa comunicação, né? Essa integração, promover reuniões entre as pessoas, criar fluxos, né? Garantir que os casos sejam acompanhados de forma conjunta. Então, a gente pode citar, porque a gente faz isso junto, né? Essa articulação com os migrantes. E a gente tem hoje um projeto importante, que é o projeto MIRA-TB, que é Migrantes, Refugiados e Apátridas no Brasil, onde a gente faz um tratamento preventivo, e nessa interlocução, a gente também faz diagnóstico de tuberculose ativa, porque a gente encontra pessoas com tuberculose. E aí faz a prevenção, faz o tratamento preventivo e também trata quem já está com tuberculose. Isso é muito importante quando a gente desce junto. Hoje, inclusive, está acontecendo uma ação. Nesse momento. Nós estamos aqui, a articulação está lá no território acontecendo. Então, um projeto excelente. Para além da tuberculose, a gente não oferece só para a tuberculose, mas a gente oferece ações direcionadas à população, né, de migrantes, refugiados e apátridas no Brasil. Então, a gente tem 3 núcleos, não é isso? No Vinhais. Vinhais, que está acontecendo hoje a ação entre a equipe da Sencas e a equipe da CEMUS, né? Núcleo Vinhais, o núcleo da Vila Itamar, o Piancó
E o núcleo centro também a gente já tem alguns imigrantes também na área centro, né? Quando Sim. a gente tem notícia, então são esses 3 E no núcleos. Santo Antônio. E desculpa, o Santo Santo Antônio, Antônio, 4 né? núcleos. E lembrando que a gente aí, dentro dessa articulação, a gente tem as unidades da atenção primária. Na Vila Itamar, a gente tem o Centro de Saúde da Vila Itamar. No Santo Antônio, a gente tem acompanhamento do Centro de Saúde da Vila Lobão. E no Vinhais, do Centro de Saúde do IPAS, do Centro de Saúde de Amar. E a equipe de ações comunitárias, que quinzenalmente está dentro dos núcleos, fortalecendo essas ações. Isso é muito importante, né? Agora, qual o impacto do apoio social na adesão do tratamento às pessoas com tuberculose? Mas, para isso, a gente precisa mostrar aqui uma imagem, que são os grupos populacionais em situação de maior risco, né? Então, a gente tem as pessoas vivendo com HIV, que é uma população vulnerável. Então, ele apresenta 23 vezes, né, 23 vezes o risco de adoecimento por tuberculose em relação à população geral. As pessoas privadas de liberdade aí são 24 vezes, né, o risco maior, né, para tuberculose. As pessoas em situação de rua, aí a gente vê aí 54 vezes maior. Então, essa população é onde a gente tem o maior número de pessoas, de casos novos de tuberculose dentro dessa população e de abandono, certo? Os indígenas, aí a gente não está falando dos indígenas e da etnia Uarau, que são os venezuelanos, são os indígenas, né? 1 a 2 vezes o risco de adoecimento em relação à população geral. E aí a gente tem aqui o imigrante internacional. São 5 até acho que 6 vezes maior do que para o risco de adoecimento por tuberculose em relação à população geral. E aí a gente mostra em São Luís, eu peguei dados de 2019, é quando a gente começa a receber os migrantes, né? Então, lembrando que eles ficam aqui, amanhã eles estão ali, eles têm essa mudança porque é a cultura deles, né? Então, a gente teve aí mais 0,2% nos anos de 2019, em comparação em percentual do total de casos novos de 2025 também. São 2 casos que foram que São Luís, mas notificados a gente tem muito mais, porque outros imigrantes, né, outras pessoas que vivem, que não estão e que moram na região metropolitana ou não, elas migram para São Luís para fazer o diagnóstico, porque a gente tem aí 60% dos casos de notificação no Maranhão é aqui na capital. Então, a gente observa esses grupos populacionais em situação de maior risco, é o que a gente chama de populações especiais para a tuberculose, certo? Voltando aqui para a nossa conversa, quando a gente observa que o impacto do apoio social na adesão ao tratamento, né? Então, vamos conversar sobre isso, né? Que a gente está acompanhando as pessoas, e a gente chamado e a gente tem trabalhado juntos, né? Com isso. Bom, então, para dizer que quando ele tem apoio, ele consegue manter o tratamento, ele comparece às consultas e ele segue as orientações. A pessoa em situação de rua, quando ela tem o apoio do consultório na rua, o consultório na rua está ali presente, ela consegue manter o tratamento. Se ela não tivesse o apoio, nem o apoio do Centro POP, porque é onde ele recebe a primeira alimentação do dia, no Centro POP, depois ele aguarda para receber a segunda alimentação, certo? Então, ali naquele momento, se ele tem apoio, se a gente consegue entregar o medicamento e acompanhar essa tomada, ele faz adesão. Se ele não tivesse esse apoio, ele não faria adesão. E a gente ainda tem o abandono ainda é muito alto, muito alto. E em relação me fale um pouquinho o que você acha na sua atividade, no seu cotidiano, em relação a esse apoio social na adesão ao tratamento da tuberculose. O que você tem a me falar sobre isso, em relação a essas questões? Ele é primordial, ele é importante, ele precisa ser fortalecido também, né? E nesse diálogo, nesse acompanhamento intersetorial, entre equipe, né, de forma também do diálogo, da troca de informações, qual é a necessidade daquele indivíduo, daquele usuário, né, daquela, por exemplo, pessoa em situação de rua, que é um dos grupos
mais vulnerável e mais exposto. Então, são 2 níveis de complexidade também, além do acesso a diversos benefícios que faça com que ele tenha uma adesão ao tratamento, a tomada de medicação, ele ter onde estar, né, sair da rua para que possa, de forma mais qualificada, que é um outro nível de complexidade no caso do SUS, entra, que é a questão do acolhimento institucional, né? Um serviço é o acolhimento institucional e um benefício que a gente chama de abrigos, né? E um benefício é o auxílio moradia, dele ter com sua família, porque às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma família, né? Os imigrantes refugiados, pessoas da população de rua, às vezes ele não está sozinho, ele está em grupo, ele está, às vezes, uma família ali, e já teve caso de uma família inteira, por exemplo, de imigrante refugiado está com tuberculose. Então, toda aquela família, eles andam em grupo, né? Eles andam juntos, eles são comunidade, eles são família. A população em situação de rua, às vezes é uma pessoa, mas às vezes é um grupo, né? Então, o auxílio moradia, por exemplo, o acolhimento institucional, o apoio àquela equipe técnica nesses espaços de referência, no aconselhamento também, que é uma estratégia que o SUS usa, esse aconselhamento também para que essa adesão ao tratamento ela se fortaleça, né? Sim. Mas é um grande desafio, né, para que ela possa, em determinado tempo, a questão do uso e abuso de drogas, por exemplo, né, que também essa população também é muito exposta, né, os alcoolistas, situações é gravíssima, então, com a medicação também é muito desafiador, é muito difícil também esse tratamento, né, ele conseguir ter consequências positivas. Então, esse acesso aos serviços, de acordo com a necessidade dele, com essa também tomada de decisão, com esse aconselhamento, essa acolhida, uma decisão para que ele faça adesão ao tratamento, né? Por isso que a população de rua é aquela que mais, né, nos dados que tu apresenta ali, né, 54 vezes maior o risco de adoecimento, né, e infelizmente também de ser a letalidade, né, dessa doença, porque ela tem um nível de prevenção bem grande, ela tem um nível de tratamento também, que as pessoas, é uma forma, a gente estava conversando sobre isso, uma forma de fazer com que a população e essas pessoas compreendem, nossas equipes compreendam e um pouco a gente minimizar o estigma e o preconceito e a discriminação, é a informação, né? É a gente poder informar tanto a população e nossas equipes para esse diálogo, essa comunicação ela ser mais assertiva, é essa informação sobre o que é tuberculose, porque ela ainda é carregada, né, de muito pesada. Isso. E para a população é como se fosse uma sentença, né? Sentença de que, bom, estou com tuberculose, né? Então, uma pessoa, por exemplo, em situação de rua, com vínculos familiares rompidos, vínculos comunitários rompidos ou fragilizados, ela, naquele momento de um diagnóstico, por exemplo, de HIV, porque as pessoas com HIV também, elas são mais vulneráveis à tuberculose, então, esse atendimento social, ele é, dentro do SUS, importantíssimo, né, e fundamental também para que ele possa aderir a esse tratamento, né? Eu acho que os dois sistemas dando conta, é o que a gente chama da integralidade, né? Olhar o indivíduo de forma integral, né? Não somente aquele que está diagnosticado com a tuberculose, mas ele tem uma série de determinantes, né? Então, o Centro Pop, ele não ele é espaço de acolhida, digamos, para as pessoas entenderem, de triagem, de aconselhamento, do atendimento psicossocial, do encaminhamento para, inclusive, do convencimento de que ele precisa ajudar essa pessoa a sair da rua. Porque a sair da rua não é hoje eu durmo num papelão e amanhã eu acordo e vou sair da rua. Não é assim esse processo fácil, né? E a gente já tem um outro serviço que é a abordagem social, que é o que a gente chama do monitoramento nas ruas dessas pessoas que estão em situação de rua. Então, a saída da rua, ela é um processo, né? Em determinados momentos, para nós da assistência, nos é cobrado, eu vou falar de uma linguagem bem técnica e também popular, a higienização da rua, né? Porque é muito ruim a gente ver a população de rua deitada no papelão, incomoda,
a população fica indignada, as pessoas ficam também sem saber o que Ficam fazer, desconfortáveis. mas precisa essa informação importante, né, para o pré-conceito também a gente ir rompendo. Então, não é tirar as pessoas, o nome não é de rua, porque ela não nasceu na rua, né, em situação, então é uma situação e é um desafio muito grande, né. Então, e às vezes, Neuza, algumas coisas que determinam, por exemplo, um diagnóstico de HIV e tuberculose, às vezes é uma forma, digamos, um incentivo negativo, se essa palavra existe, de saída da rua. Sim. Bom, agora chegou, eu estou com HIV, eu preciso aderir a isso que aquela equipe está me dizendo. Vou para um abrigo para me poder fazer o tratamento, de lá eu vou, né, nesse acompanhamento, também não voltar mais para a rua. Né? Então, eu vou buscar minha família, né? Então, a questão da familiar também, do contato com essa família, essa aproximação, essa equipe também possibilita, né? Ou se ele está no acolhimento, ou se ele está no centro COP indo todos os dias, né? Para esse atendimento que a gente chama que ele não é, ele é só durante o dia, né? Não é 24 horas, diferente de um abrigo, de um acolhimento. Mas é um outro preconceito que a gente precisa romper com a população. Sim. Essas pessoas em situação de rua, que é em situação, que eles não nasceram na rua, não são de rua. Então, é um desafio. É um desafio. E para isso a gente também aí tem um consultório na rua, né? Sim, nós temos duas equipes em saúde, da saúde, que é uma estratégia do SUS, né? Que é da atenção primária, e a gente tem um retorno muito bom. Embora, às vezes, a gente não consiga chegar em determinados territórios, porque não se consegue entrar, né? E aí, eu vou mostrar aqui uma imagem. Vou só mostrar essa imagem, que é a nossa rede de atenção, como é que é a nossa linha de cuidado, nossa rede de atenção da tuberculose, para a gente continuar falando disso suas, tá? Então, a pessoa com tuberculose, ela entra na PES, que é a porta de entrada, a ordenadora do cuidado, tá? Mas ela também entra por outros serviços da rede de atenção, pela emergência, a rede especializada. Se faz o acolhimento com escuta qualificada, e quando a gente faz esse acolhimento com escuta, a gente identifica outras necessidades. E aí, dentro da atenção primária, nós temos a equipe EMULTI, onde a gente tem aí o assistente social, o psicólogo, que faz esse acolhimento também. Isso ajuda muito na adesão. Tá? E dentro da rede de urgência e emergência, da rede hospitalar, a gente também tem da especializada, que são as duas referências, as referências secundária e terciária, a gente também faz esse acolhimento, a gente também identifica essas outras necessidades, certo? E aí, dentro disso, a gente faz o nosso atendimento, continua o nosso atendimento, mas não esquecendo que nós temos as nossas articulações intersetoriais. A gente não pode caminhar sozinho, por isso o nosso tema de discussão desse ano é Todos Juntos pelo Fim da Tuberculose. As articulações intersetoriais, aí a gente entra com o serviço socioassistencial, a educação, a previdência social, o conselho tutelar, os direitos humanos, né? As cidades e habitação, a organização da sociedade civil, porque as organizações da sociedade civil, elas veem onde a gente não consegue enxergar, onde nem SUS nem SUAS conseguem enxergar, né? O setor privado e a Justiça e Segurança Pública, que são grandes parceiros, né, nessa nossa luta. Essa é a nossa linha de cuidado. Mas aí a gente tem, muito mais importante, né, essa grande linha de cuidado da tuberculose, onde a gente vê todas essas articulações intersetoriais acontecendo, né? Então, aí o usuário, a pessoa com tuberculose, ele pode entrar pela atenção primária, certo? E ele pode ser encontrado dentro da sua própria casa, do seu domicílio, pelo agente comunitário, certo? Ele pode, ou ele pode vir da UPA, da rede de urgência e emergência, ele pode também vir da assistência especializada, da rede hospitalar, tá?
para a atenção primária. A gente lembra que a atenção primária é a ordenadora do cuidado, é a porta de entrada, é onde a gente tem que acolher essa pessoa, mas a gente também lembra que ela pode sair da atenção primária para outros serviços, como ela pode retornar para a atenção primária. E aí você vê a intersetorialidade aqui, quando a gente tem aqui os programas de restaurantes populares, a academia de saúde, os CRAS, né, o conselho tutelar, certo? O Centro Pop, a gente tem o nível o apoio de equipamentos sociais que essa pessoa com tuberculose ela precisa ter. E você está vendo que em todos os serviços da rede de atenção eu articulo, né? Eu tenho essa articulação intersetorial e é isso que a gente precisa pensar. Que na tuberculose a gente não vai conseguir eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até 2030, que o Brasil diz, né, que é o que a OMS determina, se a gente não trabalhar junto, se a gente não articular junto, não é isso? Então, essa linha de cuidado é importante. Tá? Então, sem esse apoio dentro dessa rede intersetorial, a gente não consegue diminuir o abandono. Sem esse apoio, o risco de abandono ele vai crescer. Para você ter uma ideia, a gente teve aí 20% de abandono das pessoas em situação de rua. E dos migrantes, muitos abandonaram, a gente fez a busca, fez o acompanhamento e a gente tem um projeto hoje lá dentro. Né? A gente pensando na população a população privada de liberdade, a gente tem um atendimento excelente lá dentro, né? E a gente faz esse acompanhamento, faz essa triagem, esse acompanhamento muito rigoroso. Certo? E só assim a gente consegue reduzir mortalidade por tuberculose. Se não for assim, a gente não consegue. Então, esse apoio, ele é super importante, tá? Lembrar que o abandono não é um problema individual, né? É o que vocês falam muito, isso é importante. Não é um problema individual, ele é um problema coletivo. Ele só abandona se ele não tiver apoio. Ou da família, ou do Centro Pop, ou do consultório da rua, ou da comunidade. Ele precisa desse apoio, assim como todo mundo, como todo ser humano. Ela precisa de uma rede de apoio fortalecida, não é isso? Bom, essa conversa aqui com a gente, ela mostra que a tuberculose, né, ela não pode ser enfrentada apenas dentro da rede de atenção, dentro das redes de atenção, dentro das unidades de saúde. Não é isso? Ele exige um olhar ampliado, um olhar que considere a vida real das pessoas, né? E isso só é possível com integração, compromisso e com trabalho em rede, que é o que a gente está mostrando. Isso aqui é trabalho em rede. E a gente vê que a vigilância em saúde, ela está amparando todas, porque ela monitora todas essas ações, inclusive as ações oferecidas, né, pelo SUAS, certo? E para que a gente possa montar com esse monitoramento ações, né, que a gente possa montar plano de ação para melhorar, né, para suavizar e para a gente conseguir eliminar, né, a tuberculose como problema de saúde. Agora, eu queria ouvir você, assim, que você me diga se, dentro dessa nossa articulação que a gente começou, há muito tempo a gente vem sentando, conversando e articulando. O que você acha dessa articulação em rede, dessas tomadas de decisões que a gente faz juntos? Né? Eu acho que tem tomada de decisões regulamentadas. Sim. A portaria é uma regulamentação que coloca no âmbito da tuberculose e a gente tem o SUS. O SUS são dois sistemas extremamente regulados. Eles têm um conjunto de normativas que amarra. A gente hoje dorme, a gente acorda, a gente abre o site, a gente recebe uma nota técnica, a gente recebe uma portaria, uma resolução. Então, todo dia ele está se reordenando, se organizando. Então, com relação, por exemplo, à tuberculose, esse público mais vulnerável, situação de rua, a população produtiva do sexo masculino, os migrantes refugiados, né? E dentro deles tem os indígenas, né? Que esse dado não é dos indígenas Warao, por exemplo, venezuelanos, né? Especificamente. Eu acho que a gente precisa fortalecer essa rede de ter a tomada de decisão, que ela se espelha na normativa e também no convencimento, na sensibilização dos nossos gestores, né? Sim.
porque não pode ser um momento somente de uma gestão, é uma política de governo, são duas políticas de governo, né? Então, não são políticas de Estado, desculpa, não são políticas de governo, são de Estado. Então, está organizado de forma regulamentar legalmente, né, constituídas. E aí a gente precisa dessa explicação que tem que estar na gestão dos serviços, né? Que esse é um desafio também, a tomada de decisão, a vontade política, a decisão de que vamos fazer. Eu acho que tranquilamente entre as equipes técnicas, a comunicação, a troca, né, o fluxo, mesmo ele ainda precisando ser regulamentado, é um desafio desse trabalho em rede. Eu acho que é a tomada de decisão a nível de gestão, que a gente tem buscado também essa troca de informação, né, mas também a definição dos fluxos, né? Eu avalio também. Agora, eu avalio também que existe experiências exitosas, essa que a gente está tendo. Eu vejo experiências exitosas também no atendimento, por exemplo, a criança e adolescente em situação de violência sexual, né? Então, existe os fluxos também já entrando num dos hospitais do município, que a atenção, a emergência, urgência e emergência, existe já um fluxo que envolve o conceito tutelar, que envolve a segurança pública, o Ministério Público, né, as várias especialidades da criança. Estou dando um exemplo de como que esse SUS dialoga, né, já se comunica, inclusive, com os outros poderes, porque sem o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, através das varas especializadas, enfim, dos direitos humanos, a pauta que a gente está discutindo aqui de imigrantes e refugiados, hoje, nossa ação mais dentro da superintendência dentro da SECA que eu faço parte, que eu integro, também esse diálogo com o sistema de justiça, né, porque é uma violação extrema de direitos humanos, né, e aí envolve essa política de direitos humanos, né, que a gente precisa também dar conta, né, dialogar também. Então, além de dialogar SUS e SUAS, a gente precisa dialogar com o sistema de segurança pública e o sistema de justiça, que envolve Defensoria Pública da União, que é a responsável também por essa população, e tem o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Né? Então, que são garantidores de que os direitos humanos dessas pessoas seja efetivado. Então, tem essa rede que a gente está dialogando e que a gente tem construído fluxo, reordenado nosso, sensibilizado nossas equipes, mas a gente tem também uma rede que diz externa, né? A nós SUAS, né? Então, que precisa ser acionada, precisa ser também chamada, né? A gente mobilizar para a mesa para discussão, para a tomada a responsabilização, o controle social, você falou das organizações da sociedade civil, elas estão tendo um olhar que a nossa política pública não tem, elas apontam, elas nos fazem o controle social sobre nós, né, nós que estamos na gestão, na administração pública, né, então isso para a gente também, essa rede, ela é mais ampla do que o SUS. E essa rede existe. Ela existe. Cada um ela está posta e a gente só precisa articular com fluxos, né? Com comunicação, com integração e direcionar cada serviço, né? Essa rede existe, ela está desenhada, certo? Bom, um olhar ampliado, né? Que a gente precisa ter, um olhar ampliado. Então, a gente sabe que tuberculose tem cura, tem tratamento no Sistema Único de Saúde, né? E que esse caminhar, ele não é sozinho do SUS, ele precisa ser junto com essa articulação, ela precisa ser junto com o SUS, porque a gente não pode fazer sozinho, a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa com a tuberculose. Então, a gente precisa lembrar disso. E aí, a população? E as pessoas que estão nos ouvindo, alguém gostaria de que a gente respondesse alguma coisa, né, em relação a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de hoje? E a gente convoca também a sociedade, né, a estar também, digamos, encampando esse nosso desafio de SUAS, né, de desmistificar, de acolher, de compreender o que é
a tuberculose, como a Neuza fala, a gente não cuida da doença, a gente não trata da doença, trata das pessoas, né? Então, a gente precisa da população, da comunidade como um ator, né? Uma atriz social importante que é a comunidade. Certo. E a gente aguarda aí doações, as intervenções. Então, é isso, né? Então, se você não conhece, já conhecia, né, a importância da assistência social, né, nesse processo de acompanhamento da pessoa com tuberculose, se conhecia e se não conhece e precisa que outras pessoas conheçam, compartilhe, né, esse nosso bate-papo, esse nosso podcast com seus colegas, porque a gente precisa fortalecer essa rede de cuidado, tá? E aí chegamos mais no fim desse episódio, desse podcast, né? E fica uma mensagem. A minha mensagem, enquanto SUS, é que enfrentar a tuberculose é enfrentar também a desigualdade, o estigma e a discriminação, né? E lembrar que a cura, ela não começa só no tratamento. Ela depende da rede de apoio socioassistencial, certo? E qual é a sua mensagem, professora Lúcia? É de gratidão, né? Agradecer também por vir essa oportunidade da gente socializar essas experiências, esses conhecimentos, falar do SUAS e do SUS, né? Que como duas políticas públicas extremamente importantes também para a população, convocar a população para a gente olhar com um olhar também mais atento, mais humanizado às pessoas, né? E a gente reafirma também que o SUAS ele é um sistema extremamente desafiador para ser efetivado, mas que conta também com um conjunto de profissionais, de pessoas que também, assim como no SUS também, que são comprometidos para que a população consiga, de fato, superar, por exemplo, a desigualdade e as injustiças, né? Porque são essas pessoas que batem na porta da política de assistência social, são aquelas que estão calejadas, como a gente costuma dizer, né? No nosso linguajar popular maranhense, que é a calejada da luta diária da vida, né? Então, a gente convoca e convida a população para fortalecer o SUS e o SUAS, né? Porque ele é nosso, né? E lembrar que a cura da tuberculose, ela começa também quando a gente faz justiça social. Bom, até o próximo episódio. E a gente encerra aqui. Esse bate-papo foi gostoso, foi um prazer conversar com você. Prazer por ver, continuando na luta. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as telerretinografias em parceria com a UFG.
Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.